As mais recentes estimativas divulgadas pela Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer apontam para a ocorrência de aproximadamente 18 milhões de novos casos da doença e 9 milhões e meio de óbitos só esse ano. O aumento da carga global de câncer está associado a inúmeros fatores, como o tabagismo e o envelhecimento populacional. Mas o nosso padrão alimentar, que vem se modificando bastante ao longo das últimas décadas, também é um forte fator de risco para a doença. Câncer, alimentação e saúde pública é o assunto do Sala de Convidados de hoje. E para conversar com a gente estão no estúdio Manuela Dolinski, chefe do Departamento de Nutrição Dietética e coordenadora do Grupo de Pesquisa em Nutrição Funcional na Universidade Federal Fluminense, Hugo Marques, nutricionista do Instituto de Nutrição Anis Dias e do Hospital Federal de Ipanema, no Rio de Janeiro, Camila Maria de Santis, coordenadora geral do projeto Terapia da Fundação Oswaldo Cruz. E você também é nosso convidado. Participe fazendo perguntas e comentários. Utilize o nosso site canalsaude.fiocruz.br ou o telefone 0800 701 8122. A ligação é gratuita. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 13 tipos de câncer estão diretamente relacionados com a nossa alimentação e, portanto, poderiam ser prevenidos. Uma alimentação rica em açúcar, gordura, sal e aditivos químicos associada a uma vida sedentária e hábitos não saudáveis é fator de risco para o surgimento de diversas doenças, entre elas o câncer. Nas últimas décadas, os brasileiros aumentaram o consumo de alimentos industrializados e ultraprocessados por questões de praticidade, acesso e falta de tempo. A gente hoje percebe que o brasileiro consome menos arroz, feijão, alimentos do tipo frutas, legumes, verduras e vem aumentando o consumo de alimentos ultraprocessados. Deixa de lado o consumo de alguns alimentos regionais, característicos da sua região e cada vez mais procura como uma forma de se alimentar os alimentos ultraprocessados. Para serem produzidos, os alimentos industrializados passam por inúmeros processos químicos. São realçadores de sabor, texturizantes, conservantes e técnicas que envolvem altas doses de sal, açúcar e gorduras trans, substâncias inflamatórias para o organismo que não só propiciam o surgimento do câncer, como também contribuem para o aumento do peso corporal, outro fator de risco para a doença. No Brasil, cerca de 15 mil casos de câncer poderiam ser evitados todos os anos com a redução do excesso de peso e da obesidade. De acordo com um estudo da Universidade de São Paulo, esse número deve crescer ainda mais. Até 2025, mais de 29 mil novos casos de câncer relacionados à obesidade e ao sobrepeso devem surgir. O excesso de gordura, ele promove uma série de modificações metabólicas no organismo que favorecem o desenvolvimento da doença, como alterações hormonais, redução da capacidade de defesa do organismo e hoje já está fortemente associado com o aumento do risco de desenvolver pelo menos 15 diferentes tipos de câncer. O câncer de cólon, por exemplo, muitas vezes é causado pela falta de fibras na dieta e pelo consumo excessivo de carne vermelha e gordura saturada. Os casos de câncer no estômago e esôfago estão relacionados à ingestão exagerada de nitrito e sal. Já o consumo de gordura saturada associado ao sobrepeso e ao sedentarismo também são fatores responsáveis pelo surgimento do câncer de mama. A Organização Mundial de Saúde, ela coloca que de 30% a 50% dos casos de câncer poderiam ser evitados com um modo de vida saudável, E dentro do modo de vida saudável a gente tem o controle do peso corporal, a prática regular de atividade física e o consumo de alimentos saudáveis. Esses fatores configuram como uma das principais formas de prevenir o câncer. Manuela, Hugo, Camila, obrigado pela presença de vocês aqui no Canal Saúde, no Sala de Convidados. Quero começar o programa aprofundando mais uma informação que a matéria trouxe, da nutricionista do INCA, Luciana Maia, que ela está dizendo que o brasileiro está deixando de comer nosso velho arroz com feijão, nossa saladinha.
e está migrando já há algum tempo para os alimentos processados. Manuela, a que se deve essa mudança desse padrão de alimentação do brasileiro? Então, na verdade, o que a gente está falando é de um processo que vem acontecendo há algumas décadas, chamado transição nutricional, né? É um processo onde a gente percebe aí a redução do consumo de frutas, legumes e verduras, né? E então, o cereal, leguminosa, nosso feijão com arroz, como você falou, mas as frutas também, né? As hortaliças de uma forma geral, a gente tem deixado de consumir, a redução a cada década que é avaliada é menor, né? E em contraponto a isso, a gente aumenta muito o consumo de alimentos industrializados, principalmente os ultraprocessados, né? Que são alimentos aí que não tem só um excesso de compostos tóxicos, por exemplo, ou muito açúcar, ou muito sal e gordura. São pobres em nutrientes também, em compostos bioativos, né? Então, a gente vem, assim, caminhando para um aumento da prevalência de sobrepeso e obesidade, né? Indivíduos ainda com deficiência de vitaminas e minerais, né? Então, assim, é um contexto que realmente, na verdade, vai levar a várias doenças crônicas não transmissíveis, não apenas o câncer, mas também aumenta aí a prevalência e incidência de câncer. E, Hugo, outro fator que a matéria também traz é a facilidade de encontrar, né, esses produtos. Esse também é um fator também considerável, não só a facilidade de encontrar, também a rapidez, como hoje o brasileiro tem uma vida muito corrida, isso também é um outro fator considerável, né? Bem, a gente está marcado por um sistema alimentar que dá hegemonia, né, ao agronegócio, e, né, são cadeias de conglomerados de empresas que acabam nos tornando reféns, né, do consumo dos mesmos produtos, né, geralmente compostos por sementes que foram modificadas, por agrotóxicos, e hoje em dia já existem até fusões de supermercados, né, que acabam nos induzindo àqueles mesmos grupos de produtos, e sempre sob a alegação, né, de maior praticidade. A publicidade de alimentos, né, é uma arma muito perigosa, né, contra nós, porque as pessoas estão cada vez mais precarizadas no mercado de trabalho, com menos tempo para o autocuidado, menos tempo para o exercício das habilidades culinárias. A gente perde muito tempo no trânsito, né, tem questão de insegurança pública, que também nos dificulta ter a prática de atividade física, né, como ideal. E aí todo esse conjunto de fatores, né, acaba contribuindo com que mesmo que as pessoas tenham acesso à informação, né, do que é possível fazer para prevenir o câncer e outras doenças crônicas, a gente meio que fica engessado. E Camila, você é coordenadora do projeto Terrapia aqui da Fundação Oswaldo Cruz, a gente vai falar do projeto no segundo bloco. Dá trabalho manter uma alimentação saudável? Não, assim, eu acho que os grupos de apoio são bastante importantes, né? O Terrapia, mais do que um projeto social, ele é um grupo de pessoas que decidiram caminhar de uma outra forma, né? Que decidiram se movimentar e buscar esses alimentos que hoje em dia já está tão difícil e às vezes é até mais caro, né? Então, eu acho, vai falar disso também. Eu acho que é um movimento aí de baixo para cima também, para a gente criar novas políticas, né? É importante que esse movimento ele também saia da comunidade, né? Que a comunidade ela comece a perceber que também precisa de um trabalho feito entre a população, né? E, Manuela, já está mais do que comprovado que a obesidade, a má alimentação, é um fator de risco para o câncer. Sim, né? Assim, atualmente até ultrapassa o próprio tabagismo, né? Então, a gente tem assim, o câncer é causado, em sua maioria, por fatores ambientais, entre 90% e 95%, mais ou menos, né? O restante seriam os fatores genéticos, a minoria. E dentre esses fatores ambientais, a obesidade e maus hábitos alimentares, eles abocanham aí 35% das causas de câncer, né? E a gente viu que pelo menos 50% dos casos de câncer seriam evitáveis com uma alimentação saudável, uma alimentação adequada, né? E, Hugo, você trabalha diretamente lá no Hospital Federal de Ipanema. Qual a sua vivência lá dentro em relação... O que você vê, né, de casos de câncer ligados à alimentação, à obesidade? Então, até complementando, né, o que foi dito pela Manuela, o excesso de peso, obesidade, estão muito correlacionados a alguns tipos de câncer no trato gastrointestinal, câncer de mama, ovário, útero, próstata, linfoma, que são justamente, né, os tipos de câncer que a gente tem recebido mais no Hospital Federal de Ipanema.
Eu estou há 9 anos como servidor nesse hospital. No início, as cirurgias eram mais eletivas, né? Hernioplastia, cirurgias plásticas, né? E o que a gente tem visto é que a incidência, a prevalência do câncer tem realmente aumentado muito, tanto que o próprio INCA, que é a referência, né, em câncer, não tem conseguido comportar tantos números desses casos. E aí os hospitais federais, né, fora o Instituto do Câncer, têm recebido também esses pacientes. E aí os alimentos processados, né? O que são exatamente esses alimentos processados? Para a gente deixar bem claro aqui para as pessoas que estão assistindo o programa. Então, acho interessante em relação à alimentação, né, a gente segmentar em 2 momentos. No primeiro momento, se deixou de consumir alimentos importantes na prevenção do câncer. São alimentos normalmente oriundos de vegetais, né, as frutas, legumes e verduras, que têm os compostos bioativos, né, que são compostos assim, muito envolvidos não apenas na quimioprevenção, mas também no quimiotratamento, né? Então, a gente tem assim, vários compostos desses alimentos oriundos de vegetais que também são adjuvantes no próprio tratamento do câncer, reduz até impacto aí, da quimioterapia, né? Enfim. E, por outro lado, se aumentou o consumo, né, de alimentos que carregam aí na sua composição substâncias que a gente conhece como xenobióticos, né, que são substâncias com alto grau de toxicidade, né, que você precisa fazer aí um processamento hepático para excretar, enfim, e que também são causadoras de câncer, né? Então, você diminui aí fatores protetores e aumenta fatores promotores de câncer de uma forma assustadora, né, quando a gente fala em aumento do consumo de ultraprocessados e alimentos processados, oriundos da indústria, né? E esses alimentos processados são esses embutidos, que são geralmente na prática esses alimentos? Sim, salsicha. Os alimentos industrializados de uma maneira geral, né? Os ultraprocessados são aqueles alimentos que você sequer reconhece algum componente ou algum ingrediente, né? Tamanho e nível de processamento, né? Mas é interessante a gente colocar que mesmo os vegetais, quando processados pela indústria, né, eles também podem perder aí a qualidade nutricional em relação a compostos bioativos, né? Então, você fazer um preparo de um alimento na sua casa, você não consegue chegar à temperatura que uma indústria chega para a transformação desse alimento, né? Então, por isso, assim, o nosso guia alimentar, né, novo para a população brasileira, ele traz aí chama essa população para dentro da cozinha novamente, vamos voltar a cozinhar, né? Porque, assim, o alimento preparado pela indústria não está funcionando bem, né, nesse sentido. Muitas vezes a gente compra um alimento no mercado, vê lá vegetais, né, legumes e acha que está se livrando, está se alimentando de forma saudável, mas muitas vezes não. Né? O guia alimentar realmente é o nosso norte, né? E aí, exemplificando, né, assim, trazendo para o concreto, tendo a goiaba como um alimento in natura, e um alimento pouco processado ou minimamente processado seria a polpa de goiaba congelada. Né? Esses alimentos, né, são os que devem constituir a base da nossa alimentação segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira. Quando ele se torna processado, tem como exemplo a goiabada. E o ultraprocessado seria, por exemplo, o néctar, o suco de caixinha de goiaba. E aí o processado, como a goiabada, se recomenda diminuir o consumo. E aí os ultraprocessados, como o suco de caixinha, o ideal é que não se consuma, porque esses é que estão mais associados a doenças crônicas como o câncer. E esse guia alimentar está disponível para a população? Tá, tem. Pela internet, né? Jogando no Google, Guia Alimentar para a População Brasileira já aparece, né? Mas está no canal do Ministério da Saúde, né? No Departamento de Atenção Básica, que é a Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição, tem, além do Guia Alimentar, outros materiais educativos também. E Camila, quer falar? Eu ia falar sobre esses alimentos ultraprocessados que no Terrapia a gente chama de biocídicos, né? Porque são alimentos que a gente precisa retirar bastante energia do nosso corpo para poder digerir. Porque nesses processamentos a gente vai quebrando essa informação de vida, né? Então, chega a um componente que já não tem vida nenhuma, não tem uma informação, não tem enzima, não tem nutrientes, né? Então, se torna só um componente físico, né, sem nenhuma informação de vida. No Terrapia, a gente trabalha muito com esse entendimento que nós somos uma rede viva. Né? Dentro da gente tem 300 trilhões de células aqui se interagindo, então a gente precisa de alimentos que contenham vida, né? Que contenham enzimas, que contenham componentes e micronutrientes ativos, né? Então, eu acho que esse é um entendimento bem orgânico do que a gente tem que se alimentar, qual é o alimento que a gente tem que chegar mais perto, né? E quando é que você se despertou para a importância da alimentação saudável na sua vida? Eu perdi minha mãe de câncer, né?
bem nova, e eu acho que isso foi um start de eu perceber como a alimentação ela poderia ser uma ferramenta, né, para eu não ter o mesmo fim, né, porque eu acho que tem a questão do DNA, mas hoje já tem a epigenética, né, que fala que a gente consegue sim, através de hábitos, não ter o mesmo fim dos nossos antepassados, né, que tiveram doenças crônicas aí. Então, eu me tornei vegetariana já tem uns 15 anos, quando eu tirei todos os tipos de carne, e isso foi um processo. Eu comecei a pesquisar bastante sobre os alimentos até chegar ao Terrapia, que para mim vinculou bem, né, a questão do alimento e também do movimento social, né, da população se juntar e junto se empoderar da própria saúde. Eu acho esse um fator bastante importante também, a gente não esperar só do Estado, né, a gente não ficar só esperando externo a nós um movimento que tem que começar pela gente. Né? E é importante dessa cultura da alimentação saudável, ela seja já estimulada desde a infância, né, porque não tem por que a gente comprar um biscoito recheado, né, carregar a alimentação no açúcar. É isso, tem que vir desde a infância para acostumar o paladar da criança. Os hábitos alimentares, do adulto, eles são implementados entre 2 e 6 anos de idade. Então, assim, a importância aí da primeira infância e da idade de pré-escolar, na implementação de hábito alimentar é única, né? Então, de fato, me assusta às vezes assim que a gente vai a eventos infantis, né? Que servem comida de criança, e as comidas de criança são mini hambúrguer, mini batata frita, mini cachorro-quente. Isso não é comida de criança, efetivamente, né? E assim, a maternidade me trouxe o conhecimento dessa realidade, que é simplesmente um absurdo, né? Então, assim, se você oferece às crianças uma variedade de alimentos saudáveis, a aceitabilidade dela é completa, né? Porque, na verdade, ela vai fazer o que a família faz. Né? A criança, ela reproduz o comportamento da família e de quem cria, né? Então, assim, na verdade, trabalhar a mãe, por exemplo, é você trabalhar uma família inteira nesse sentido. É verdade. Eu vou trazer agora a participação do público, das pessoas que estão assistindo ao Sala de Convidados. Tem uma pergunta aqui. É verdade que um elevado consumo de açúcar pode provocar ou piorar um câncer? Você pode responder, Hugo? Então, pelo aumento no consumo dos ultraprocessados, né, o tipo de açúcar mais perigoso, né, para o risco de câncer é justamente aquele açúcar que é adicionado nos ultraprocessados, né, que muitas vezes não é açúcar, né? Está escrito como açúcar invertido, xarope de glicose, entre outras formas, né? E a gente tem na nossa história, né, o ciclo da cana-de-açúcar, o brasileiro tem o consumo do açúcar, né, frequente. A gente não deve desconsiderar também a questão cultural. Mas realmente se excede, né, o que seria recomendado pelos organismos, né? E o ideal é que, segundo o Guia Alimentar, é que a gente utilize o açúcar só em preparações baseadas em alimentos in natura ou minimamente processados e naquelas quantidades bem mínimas mesmo. E a Andréa Azul, aqui do Rio de Janeiro, Manuela, pergunta: quem teve câncer de mama deve mudar a alimentação? Deve mudar a alimentação, né? Um dos tipos de cânceres relacionados ao consumo exacerbado de gordura saturada, né? De ultraprocessados é o câncer de mama, né? Então, acho assim, a introdução de frutas, legumes e verduras é fundamental, né? A gente faz aí uma recomendação que na verdade, vem em consonância com a Organização Mundial de Saúde, de mais de 400 gramas por dia, que dá de 5 a 9 porções, né? E é importante também, né, fazer esse consumo variado de frutas, legumes e verduras, né? A gente tem, na verdade, safras desse grupo de alimentos, né? Então, a gente deve seguir a tabela de safra, que são quando os alimentos têm uma maior concentração de nutrientes e compostos e estão mais baratos também, né? Então, assim, só voltando à pergunta, é fundamental que se faça essa alteração de hábito alimentar, introduzindo aí os alimentos saudáveis e diminuindo o consumo desses alimentos industrializados. E, Camila, pela sua experiência aqui no Terrapia, como é que você avalia essa conscientização das pessoas, o despertar das pessoas para a alimentação saudável? Como é que a procura dessas pessoas tem aumentado? Tem aumentado muito. Para vocês terem noção, a gente tem o curso de alimentação viva, que a gente tem 100 vagas disponíveis, aparece 300, 400 pessoas. Então,
E o Terrapia, ele é muito pela atração. A gente não faz promoção do Terrapia. As pessoas descobrem o Terrapia, pessoas que querem mudar a alimentação, então elas vão ao Terrapia com esse propósito. Então, assim, é uma coisa muito simples da gente trabalhar com pessoas que querem. E qual entrar, é o perfil desses alunos? Então, é muito heterogêneo. A gente tem pessoas da comunidade, a gente tem pessoas jovens, tem pessoas já que chegam adoecidas. Então, é bastante heterogêneo mesmo. E isso é legal, né? Porque a gente resgata todo mundo junto, isso de fazer a comida junto, de buscar as feiras orgânicas, de buscar os alimentos in natura, né? Então, esse é um movimento que é feito no coletivo. E eu tenho um dado aqui, em 25 anos a obesidade vai ultrapassar o cigarro como causador do maior número de casos de câncer no Reino Unido. A conclusão é de um estudo feito por uma instituição britânica de pesquisa e conscientização sobre o câncer. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde, ele incentivou campanhas, né, para a regulação da publicidade, o número de fumantes vem reduzindo. Está faltando essa mesma ação para a obesidade? Sem dúvida nenhuma, né? Acho que essa regulamentação mais forte, né, nas mídias que trabalham com alimentos, né, as indústrias de alimentos, falta descer aí uma régua mais enfática, sem dúvida nenhuma. Se bem que a gente tem avanços no Brasil em relação à mídia de alimentos industrializados para crianças, por exemplo, né? Se a gente for olhar outros países vizinhos, como a Argentina e tudo, a gente tem uma liberação maior aí do poder da indústria na mídia, né? A gente já tem assim um controle feito, mas acho que falta muito ainda nesse sentido. Se a gente for comparar com a indústria do tabaco, sem dúvida nenhuma. Eu acho que a indústria do tabaco, ele veio com uma taxação, né? Que isso diminuiu muito o consumo. Acho que nos alimentos, né? Ao contrário, os alimentos são mais baratos. São mais baratos, né? Então, as pessoas vão comer, né, o que está acessível, né? Então, precisa de boas políticas públicas, sim, com certeza. Existe a proposta da taxação, né, de bebidas e bebidas açucaradas, né, na metodologia que foi feita também com o tabaco e, né, porque tem grandes avanços, né, inclusive, né, com os ambientes livres de tabaco, né, realmente isso podia ser replicado com a alimentação. A gente vê até conflitos de interesses em muitas instituições, né, até governamentais, por conta de empresas, né, que dentro desses conglomerados de indústrias alimentícias, e é algo também que precisaria de maior tato, né? Os ambientes de saúde, as unidades básicas de saúde, precisam ser ambientes promotores de alimentação saudável, né? Nos eventos, nas rodas de conversa, nos grupos educativos. É importante que, como os profissionais de saúde acabam sendo referência também para os usuários, né? Que se tenham cuidado também nos gêneros alimentícios que vão estar ali nos momentos de contato com o usuário. E nas escolas também, né? Também. Aqui na Prefeitura do Rio de Janeiro, né, a alimentação escolar ela é elaborada no Instituto de Nutrição e Energias, onde eu também faço parte, e já é um mecanismo de proteção à saúde das crianças, né, porque realmente a alimentação é baseada nos alimentos in natura e minimamente processados, e tem uma recomendação também, uma legislação que na verdade é uma recomendação de que haja uma distância das vendinhas de ambulantes, né, que possam vender os ultraprocessados, as guloseimas, perto das escolas, né? Tem alguns municípios proibiram até a presença de cantinas dentro das escolas públicas. A merenda escolar, ela tem essa função, ela cumpre essa função da alimentação saudável, a merenda escolar da escola pública? Sim. Falando aqui do município do Rio de Janeiro, realmente não existem mais cantinas nas escolas municipais, e agora a questão realmente são as escolas privadas, né, que aí, né, tem autonomia nessa decisão. E, Manuela, as pessoas que já estão com câncer, né, a alimentação também é fundamental até para ajudar no tratamento também, né? Sem dúvida, né? A gente tem, assim, na verdade, o tratamento do câncer de uma maneira geral, né? Vou falar de uma maneira bem ampla, né? Alguns quimioterápicos, eles não atingem só as células do câncer, elas atingem também células de crescimento rápido, né? Por exemplo, da medula, por exemplo, do trato gastrointestinal, enfim. Então, os alimentos contêm compostos que podem minimizar aí, ou até mesmo evitar
né, que esses quimioterápicos atinjam essas células saudáveis, né? E assim, os maiores problemas, os maiores sintomas aí os efeitos da quimioterapia podem ser bastante minimizados com o uso de alimentos funcionais. Tá certo. O Sala de Convidados vai fazer um breve intervalo e no próximo bloco nós vamos falar da prevenção através da alimentação saudável. Não saia daí que a gente volta daqui a pouco. O Sala de Convidados está de volta, hoje conversando sobre câncer, alimentação e saúde pública. Nossos convidados são Manuela Dolinski, chefe do Departamento de Nutrição, Dietética e coordenadora do Grupo de Pesquisa em Nutrição Funcional na Universidade Federal Fluminense. Hugo Marques, nutricionista do Instituto de Nutrição Anes Dias e do Hospital Federal de Ipanema, no Rio de Janeiro. E Camila Maria de Santis, coordenadora-geral do projeto Terrapia da Fundação Oswaldo Cruz. E você também é nosso convidado. Participe fazendo perguntas e comentários. Utilize o nosso site canalsaude.fiocruz.br ou o telefone 0800 701 8122. A ligação é gratuita. Uma alimentação balanceada, associada a um estilo saudável de vida, pode prevenir inúmeros tipos de câncer. E a consciência sobre o assunto parece estar aumentando. O consumo de frutas, verduras e legumes está na base de uma dieta saudável, fornecendo nutrientes e vitaminas essenciais para o bom funcionamento do corpo. Uma alimentação balanceada não só fortalece o organismo, como também ajuda a prevenir doenças. Os alimentos orgânicos são aliados e, apesar do custo mais elevado, aos poucos vão ganhando espaço na mesa dos brasileiros. As feiras orgânicas estão cada vez mais presentes pelo país e recebem muita gente consciente da importância de uma alimentação limpa, livre de químicas. Uma alimentação saudável evita doenças? Com certeza. Acho que é o combustível para a saúde. Hoje em dia tem muito alimento com toxina, com muito agrotóxico, né? Então quanto mais purinha for, mais natural for, acho que é melhor para a nossa saúde. Nunca abusei de comida, nem bebida, nem refrigerante. Sempre gostei de comidas assim, tudo na verdura. Eu acho que a alimentação é uma das coisas fundamentais para você ter uma boa saúde. Aos 46 anos, Simone Vilar é outro exemplo de quem se preocupa com o que come. Mas nem sempre foi assim. Em 2002, após a morte precoce do ex-companheiro que faleceu de câncer aos 33 anos, Simone resolveu mudar a alimentação. Hoje ela só consome produtos orgânicos e naturais. Quando você realmente começa a se conscientizar do que é o nosso corpo, do que o nosso corpo representa para o nosso caminhar, a evolução mesmo, né? A gente realmente tem que prestar mais atenção no que comemos. Mesmo com uma rotina corrida, Simone sempre procura comer de forma saudável. Ela vai ao supermercado toda semana, mas no carrinho dela não tem espaço para industrializados. A prioridade é sempre pela compra de hortaliças, frutas, legumes e sementes. Descascar mais e desembalar menos. Quando você passa a entender isso e você passa realmente a descascar mais, a você mesmo manusear o seu alimento, a preparar a sua comida, aí você começa um despertar para conhecer o que você está comendo, o que aquele alimento faz para o seu organismo. Para manter uma alimentação equilibrada, Simone evita comer na rua e faz questão de preparar a própria comida. A preocupação com o que ela consome vai além da nutrição. A alimentação é tudo. A alimentação faz você ficar mais feliz, faz você ficar mais vivo. Porque eu acho que se você come mal, como você se sente mal, a sua vida não é plena. Nós somos o que comemos. Nós somos o que comemos, né? Manuela, a gente está vendo ali nessa matéria uns alimentos lindos ali na prateleira, né? Verduras, legumes, mas por trás dessa beleza, dessa perfeição, pode ter um grande vilão, que é o agrotóxico. E já ficou provado que ele tem grande potencial no desenvolvimento de câncer. Fica mais difícil para a gente controlar, porque os industrializados estão ali, a gente sabe o que é. Agora, o agrotóxico pode ter esse fator surpresa?
Então, primeiro que os industrializados não estão livres de agrotóxicos, né? Então, por exemplo, se eu preparo uma geleia com uma fruta que tem agrotóxico, a geleia vai ter agrotóxico, suco, enfim. Então, só para a gente um pouco corrigir essa rota e dizer que, como contaminantes primários, a gente tem os vegetais de fato. E esse processamento da indústria, isso não vai exterminar, eliminar o agrotóxico? Alguns ingredientes ativos, não. Inclusive, eles podem até ficar em maiores concentrações e mais biodisponíveis, né? Pode ser até mais perigoso, né? Pode potencializar ainda mais. Pode potencializar ainda mais. Então, e uma outra coisa também que eu queria reforçar é que não está só, os agrotóxicos não estão só nos vegetais, né? Os agrotóxicos, os animais que consomem vegetais com agrotóxicos, eles podem armazenar esses agrotóxicos, principalmente os POPs, né, que a gente chama. Então, os produtos de origem animal também podem conter agrotóxico, né? Então, assim, o que é importante a gente reforçar nesse sentido? Em alguns pontos. O primeiro deles, a gente não deve ficar alarmado e deixar de consumir frutas, legumes e verduras, porque o consumo desses itens pela população brasileira ainda está muito aquém das recomendações. E não tem nada mais consagrado do que o alto consumo desses grupos efetivamente prevendo não só o câncer, mas outras doenças também, né? Segundo, existe toda uma problemática de saúde pública no Brasil em relação a agrotóxicos, né, que não se repete nos países ricos, por exemplo, né? O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo, né? Passou os Estados Unidos aí desde 2014. Há uma estimativa que cada brasileiro faz consumo de 5 litros de agrotóxicos por ano, então assim, isso é uma quantidade assim absurda, né? E além da gente ter um excesso de agrotóxicos, a gente tem também a liberação de ingredientes ativos proibidos em vários países, né? Então, existem assim, grandes multinacionais de agrotóxicos, que são as mesmas que fazem a semente transgênica, né? Então, por exemplo, a nossa soja transgênica recebe uma sobrecarga de agrotóxicos, né? Aí a gente vê, por outro lado, não, a soja, isoflavonas são excelentes para a prevenção do câncer, até como adjuvante no tratamento. Que soja é essa, né? Então, assim, é a transgênica, com excesso de agrotóxicos, né? Então, assim, acho que passa por política pública necessariamente, né? A vontade aí, política de se estimular a produção orgânica é zero, né? Então, assim, enquanto essas indústrias de agrotóxicos são isentas de impostos, por exemplo, o produtor orgânico paga muitos impostos para se manter e para continuar produzindo. Então, há uma falta de vontade política nesse sentido, né? E a gente tem que alertar a população em relação a esse consumo de agrotóxicos, alguns pontos, né? Primeiro, que se perceba quais são os alimentos mais impróprios para o consumo. Eu chamo de os 10 mais, né? A gente, consultando lá o site do Ministério da Agricultura, a gente entra em contato com essa informação, né? Segundo, passar a respeitar a tabela de safra, né? Porque a gente tem, assim, o hábito de querer que todos os vegetais, eles sejam produzidos o ano inteiro. A natureza não é assim, né? Então, assim, quando a gente consome alimento na safra, a carga de agrotóxicos é bem menor, né? Além de todas as outras qualidades que tem o alimento da safra, né? A higienização desses vegetais podem minimizar a carga de agrotóxicos? Se o agrotóxico for de superfície, sim. Mas nós temos vários agrotóxicos que são sistêmicos, né? Que eles entram na célula dos vegetais. E aí, realmente, não adianta muito essa higienização. De qualquer forma, a gente recomenda que ela seja feita porque ela reduz efetivamente a carga, nesse sentido. Mas eliminar totalmente é impossível. Hugo, a Manuela está falando da soja transgênica, dos alimentos transgênicos. Você acha que é fácil para o consumidor ele identificar no rótulo, fazer a leitura do rótulo para saber o que ele está consumindo? O correto é que haja o selo T, né, indicando que o produto é transgênico, né? Os mais comuns são realmente o milho e a soja, né, aqui no Brasil, mas tem a invisibilidade disso também. Complementando também o que a Manuela falou sobre os agrotóxicos, o INCA se posicionou em 2015, né, de uma forma formal, que o ideal é que a gente procure uma alimentação mais agroecológica, né, que tente comprar direto do produtor. A gente pode procurar, através de compras coletivas nas redes sociais, né, um preço um pouco mais acessível, e quanto mais a gente vai comprar, né, provavelmente esse valor vai reduzir. Mas, de qualquer forma, o INCA recomenda que as frutas, hortaliças, né, os alimentos in natura sejam mais consumidos, ainda que tenham sido expostos aos agrotóxicos, porque nesses alimentos tem os compostos bioativos, os fitoquímicos, que vão ajudar o nosso organismo a destoxificar, a eliminar parte deles, né?
Porque realmente os ultraprocessados, né, lasanha congelada, esses em pacote, podem também ter constituintes ali que foram expostos aos agrotóxicos, né, e aí sem a possibilidade de proteger como os alimentos in natura. Posso eu acho complementar, Hugo? Claro, pode. Não, só uma característica interessante, né? A gente fala assim, o orgânico é superior ao produto convencional, vegetal convencional. Ele já é superior por não ter o aditivo químico, né? Mas a nossa pergunta foi para dentro do laboratório, né? Será que em relação à composição de nutrientes e compostos bioativos, os orgânicos têm uma concentração maior do que os convencionais? E a gente encontra uma superioridade também em relação a essa composição nutricional. Então, via de regra, os orgânicos têm uma concentração maior de vitaminas, de antioxidantes e de compostos bioativos do que os convencionais. Eu acho que o que vocês dois falaram já responde a pergunta do Carlos Araújo de Porto Alegre, que ele pergunta: os benefícios da ingestão de legumes, verduras e frutas superam os benefícios provocados pelos resíduos de agrotóxicos encontrados nesses alimentos? Sim, né? Vocês já responderam. E, Camila, orgânicos. Você acha que hoje o consumo de orgânicos, a oferta de orgânicos no Brasil, ela é democrática? Porque me parece caro, né? Uma alimentação orgânica, livre de agrotóxicos. Ainda, como eles bem falaram, a gente precisa de políticas fortes, né, para viabilizar que seja de fato democrático. A gente no Terra-Pia, como eu falei, a gente tem um público muito heterogêneo e a gente percebe claramente quem pode e quem não pode trazer orgânico, né? No Terra-Pia a gente dá prioridade para o orgânico, mas a gente também aceita o não orgânico, porque é aquilo, né? É melhor você comer um tomate não orgânico do que você tomar um suco de caixinha, né? Então, eu acho que o nosso primeiro movimento é parar bem, como a menina disse, parar de desencascar, né? Desembalar para começar a procurar os alimentos que não têm embalagem, porque eu acho que essa questão da alimentação, da promoção da nossa saúde, está necessariamente vinculada aos ciclos ecológicos, né? Então, você ter uma alimentação que não gera lixo, você claramente percebe que aquilo é muito natural para você, né? Eu acho que a gente sempre tem que estar pensando no qual é o resíduo que isso eu deixo para o ambiente, né? Então, no Terra-Pia, por exemplo, como a alimentação é 100% viva, todos os resíduos que sobram vão para a compostagem e vira terra. Então, a gente vê como que é natural comer os alimentos in natura. Então, né? Já que você está falando da alimentação viva, explica para a gente o que é a alimentação viva. Bem, a alimentação viva, ela é uma alimentação que ela é um pouco diferente da promulgada pela nutrição, porque ela tem outro referencial teórico. A gente não vai estar olhando para os elementos bioquímicos da matéria, não que não sejam importantes, mas não é o nosso viés primordial. A gente vai estar buscando a energia vital contida nos alimentos. O que é essa energia vital? É a ativação de todas essas enzimas e nutrientes da maneira como ele vem da natureza. Então, quanto mais próximo da natureza a gente colher e comer, mais vitalidade tem aquele alimento. Então, dentro da alimentação viva, a gente divide em alguns grupos. A gente tem como nosso topo da pirâmide os alimentos biogênicos, que são os alimentos que estão gerando vida, que são as sementes no processo de germinação e os brotos de ar e de terra. Então, esse grupo são os alimentos que têm mais energia vital. Então, a gente brinca que é a nossa grande rainha dentro da alimentação viva. E os alimentos bioativos, que são todos os alimentos crus, frescos e preferencialmente orgânicos. Então, na alimentação viva, a gente não passa pelo cozimento superior a 42 graus, porque a gente vai estar entendendo que a gente começa a perder alguns nutrientes e algumas enzimas que são necessários para o nosso bom funcionamento, né? E o Terra-Pia, ele faz esse trabalho de despertar, né? Esse trabalho social de despertar a população para a alimentação saudável. Exatamente. O Terra-Pia, ele começa com uma médica aqui da ENSP, que teve um transtorno, que a alopatia dizia que não tinha cura, e pela alimentação ela fez uma transição radical para a alimentação viva. Em questões de meses, ela teve a saúde restabelecida. E é nesse movimento que ela começa, dentro aqui do centro de saúde, a juntar pessoas. E ela mesma fala, ela sai do papel de médico e começa a ser uma participante daquele movimento. Então, começa a juntar pessoas interessadas em saber alimentação viva. E aí, nisso, já tem 21 anos que o Projeto Terra-Pia é esse movimento que tem oferece cursos e oficinas de alimentação viva e agroecologia para a população. Então, é um projeto aberto para o público interno e externo,
da Fiocruz. Como é que as pessoas podem ter acesso? Você falou que a procura tem aumentado bastante. Tem aumentado bastante. Pode entrar no site, que é www.terrapia.com.br. Todos os nossos cursos são gratuitos e participativos, né? Participativos porque toda atividade necessariamente precisa da participação de todos. E é aberto, é só chegar na Fiocruz, perguntar onde é o Terrapia. A gente tem oficinas abertas, cursos fechados. Lá no site a gente tem a programação completa. Tá Só para complementar a Camila um pouquinho, ela falou nosso referencial teórico é diferente da nutrição. Mas, na verdade, eu acho que a gente vai por caminhos diferentes para o mesmo lugar. Né? Assim, se a gente for olhar as recomendações atuais que a gente tem, é de maior consumo desse grupo de vegetais. Né? Então, eu acredito que a gente esteja aqui discutindo e querendo a mesma coisa nesse sentido. Né? E a aproximação da profissão, né, com a bioquímica, né, com questões mais clínicas, foi bem importante, mas o que a gente tem visto e que é respaldado até no Guia Alimentar é que a gente precisa restabelecer o contato com o alimento. E aí a nutrição está se ampliando, né, para que com a compreensão de que a alimentação saudável extrapola o biológico, né? E outras dimensões estão ali envolvidas. A questão é que na formação a gente ainda tem um viés mais clínico, mais biomédico, e uma das colocações, né, nos artigos, nos materiais científicos que a gente vê sobre a formação em nutrição, é que aquelas discussões mais voltadas para as ciências sociais poderiam acontecer em períodos mais futuros, porque as pessoas fazem ainda nos períodos iniciais, né, em que não tem ainda noção de como vai ser a prática como nutricionista, e aí talvez até articuladas, né, com a praxis, né, com o contato com as unidades de saúde da família. O SUS é colocado, né, como suplementar à academia na formação desses profissionais, e articulação de sociologia, de economia e de outras áreas, humanas. Né, de humanas ou de sociais, junto à vivência prática, né, nos estágios ou em outras experiências mais concretas. Mas acho que mais do que isso, né, se a gente for pensar em percentual de carga horária na formação do nutricionista, sem sombra de dúvidas, mais da metade desse percentual de carga horária total está aí focado no tratamento de doenças, muito mais do que prevenção. Então, classicamente, as nossas escolas, na área de saúde, de uma maneira geral, na nutrição em especial, né? E assim, obviamente que é uma área muito mais elitizada, né? Todo mundo quer ser um nutricionista clínico, muito mais do que trabalhar com saúde pública. Então, existe ainda uma defasagem, eu acho, dos nossos currículos e das nossas formações em relação a isso. Né? Quando a gente pensa em alimentação saudável, a gente está falando muito mais de prevenção, né, do que de tratamento. E os nossos profissionais não estão sendo formados dessa maneira. Camila é estudante de nutrição. Você percebe isso na prática, na universidade? Eu estou começando, né? Mas ainda estou naquele ciclo básico da nutrição, né? Mas eu acho que estudar nutrição foi querer saber um pouco da bioquímica dos alimentos, né? Que também é bastante importante. Né? Eu acho que, como ela bem disse, é a gente chegar por caminhos diferentes na mesma conclusão. Porque a alimentação saudável, a gente acha que é difícil, mas é muito fácil. Né? A gente tem esse conhecimento, a gente sabe quando a gente olha para uma fruta, para uma verdura, a gente sabe que aquilo é natural. Né? Então, eu acho que a gente, às vezes, a população ela fica muito nesse lugar de que é muito difícil comer bem. Mas não, né? É só a gente trocando um lanche por uma maçã, né? Fazendo essas pequenas modificações que o nosso corpo mesmo vai buscando os alimentos mais naturais. Né? Então, a gente tem que desmistificar que é algo difícil e inacessível, por mais que o orgânico ainda é bastante inacessível, mas isso é uma questão de tempo. Né? Eu acho que a possibilidade ela é real, diariamente, para todos. Né? Eu acho que também falta o governo incentivar mais a produção de orgânico, dar mais incentivos fiscais, que eu acho que pode baratear o produto. Né? Hugo, e a inclusão do nutricionista na equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família? Também foi um grande ganho, né, para a população. Sim, são equipes, né? As equipes do NASF, elas oferecem um apoio matricial às equipes de saúde da família. E aqui no município do Rio, a gente tem 49 nutricionistas inseridos no NASF atualmente. Está numa conjuntura em que, na gestão anterior, houve um grande investimento na estratégia de saúde da família, na atenção primária em saúde, mas acabou que a atenção secundária, as policlínicas e os hospitais não puderam ter esse mesmo incentivo. E o que acontece é que, até mesmo pela epidemiologia,
estão acontecendo, né, estão recaindo sobre a atenção primária situações de saúde, né, que poderiam estar alocadas em outros níveis de atenção, nas policlínicas e nos hospitais. E acaba que o nutricionista do NASF, além do papel matriciador, né, que seria mais voltado para a promoção da saúde, tem um caráter educativo com as equipes de saúde da família, né, para que elas possam lidar com situações, né, que extrapolem a sua formação técnica, e, né, a interconsulta, que é o atendimento junto com outro profissional da equipe de saúde da família, os grupos educativos com os usuários, oficinas culinárias, acaba que isso acaba sendo extrapolado para consultas individuais, intervenções mais clínicas, justamente por aqui no município do Rio, em especial, né, não posso falar por outros grandes centros urbanos, a saúde está configurada dessa forma. E aí acabam, né, se deparando com câncer, renal crônico, pós-bariátrica e outras situações graves que talvez pudessem estar em outros níveis de atenção. E as equipes de saúde da família que vão até a casa do usuário, eles acompanham os hábitos alimentares da família, porque isso é importante, como a gente viu no primeiro bloco do programa, estimulam a alimentação saudável. Como é que é esse trabalho? Sim, acompanham independente da presença do nutricionista no NASF, né? Claro que melhora o olhar, mas inclusive existe um sistema de informação, né, que está sendo unificado, que é o eSUS, e aí uma das fichas, né, um dos marcadores do eSUS são voltados para o consumo alimentar. E aí tem esse olhar, sim, atento. O que a gente vê, em geral, é que as doenças crônicas são vistas, né, com bastante frequência, né, até mesmo pela epidemiologia, né, diabetes, hipertensão são, em adultos, né, são as situações mais vistas pelos profissionais de saúde da família. E a obesidade, né, o olhar do Instituto de Nutrição e Alergias nas visitas é de que ela é vista como prioridade, principalmente quando tem um nutricionista ou o educador físico no NASF. Mas, em geral, pelas equipes de saúde da família, ela é vista de uma forma transversal, né? E pela gestão também, ela ainda requer uma maior visibilidade, né? Os municípios estão sendo chamados pelos estados, né, e pelo Ministério para elaborarem as linhas de cuidado em obesidade, linhas de enfrentamento, e existe até um incentivo financeiro para as instituições acadêmicas apoiarem os municípios, e é algo que realmente urge, porque ela está realmente correlacionada com as doenças crônicas, com o câncer. E, né, por alterar, além de favorecer o câncer, também prejudica a sobrevida de quem já contraiu o câncer, né, por ter o excesso de peso, ter uma situação mais pró-inflamatória, né, e tudo mais. Até porque a obesidade, como uma doença crônica não transmissível, e o câncer, isso tudo vai desembocar no Sistema Único de Saúde. Daqui a pouco o SUS não vai ter mais condições de receber tantos usuários. Hoje já é assim. Como é que está essa incidência do número de pessoas com câncer, por exemplo, no Hospital de Ipanema, no INCA? Então, aquilo que eu falei até no início, né? Os hospitais federais que não são considerados institutos acabam recebendo agora casos de câncer, né, que não era o comum há 9 anos atrás. E também acabam recaindo sobre a atenção básica em saúde, né? No segmento pós, né, o tratamento quimioterápico ou após a cirurgia no nível terciário, acabam recaindo também sobre a atenção básica. Então, tá crescente mesmo. E só para complementar, né, a gente não pode esquecer que o aumento da expectativa de vida da população também aumenta a incidência de câncer, né? Assim, existe uma estimativa de que 1 a cada 4 indivíduos, ao chegar aos 70 anos, vai ter câncer. Então, assim, é assustador, assim, a expectativa que a gente tem, né? Um custo com o tratamento disso, o custo do SUS, o custo, assim, é incalculável, né? E como é mais barato prevenir? Muito né? mais. Então, assim, vamos fazer prevenção. Vou trazer mais umas considerações aqui do público. Paula Lemos, aqui do Rio de Janeiro. Aí eu vou trazer essa coisa o alto consumo de carnes, dos mitos, né? O alto consumo de carnes está associado ao risco elevado de câncer, ou o problema é só a carne vermelha? Então, o que a gente... Tem o amendoim também? Tem as aflatoxinas, sim. Em relação à carne, a gente tem assim, o maior estudo que abraça aí a recomendação do consumo moderado de carne vermelha, é um estudo de Harvard, né? Existe um guia alimentar que é feito pelo grupo lá de saúde pública, que é extremamente interessante. O nosso é melhor, né? Mas o deles é extremamente interessante, que coloca já a carne no topo da pirâmide, carne vermelha, como consumo moderado, no máximo 2 vezes por semana.
pela sua composição, está associada a maior surgimento de casos de câncer, principalmente coloretal e câncer de mama também. Pela sua composição não só em gordura saturada, como a gente já falou, em colesterol, mas também em carnitina, né? Então, assim, existe uma associação do consumo de carnitina através da carne vermelha e o maior risco, a gente está falando de risco, né, de câncer, sim, efetivamente. E o amendoim e o refrigerante estão nessa escala também como... Por razões diferentes, né, por composições diferentes, sim. Os amendoins aí com as aflatoxinas, né, que contaminam as plantações e cujo consumo também aumenta o risco de câncer, né. E os refrigerantes, a gente fala em diversidade de xenobióticos, que são essas substâncias que aumentam aí nosso trabalho hepático de detoxificação, né, e que também podem aumentar o risco de câncer, sim. E tem alguns produtos que levam amendoim, pasta de amendoim, que tem um selo, né, que atesta que ele está livre dessa substância que você falou. Aflatoxinas, E a gente pode confiar nisso? Olha, aí é uma pergunta polêmica, mas... Pois é, porque deveria, né? A gente deveria, mas efetivamente a gente tem um órgão que é a Anvisa, né, que seria equivalente à FDA dos Estados Unidos, por exemplo, que regula alimentos e drogas, que tem uma legislação que avança no sentido de rotulagem, etc., mas que não tem pernas ainda para o controle e vigilância disso efetivo, né? Então, assim, você ter uma legislação não garante que essa legislação seja cumprida se você não tem poder fiscal disso, né? É verdade. Então, enfim, eu acho que eu não te respondi, mas eu deixo aí essa questão para a gente pensar, refletir. Camila, a gente está falando aqui do consumo de carne. Muitas pessoas acham, como é que eu vou substituir a carne, a proteína? Mas é possível sim substituir a proteína com uma alimentação baseada na alimentação viva, em verduras, legumes. Eu acho que quando a gente para de consumir a carne, a gente abre o nosso olhar para um outro grupo de alimentos. Né? Então, a gente vai buscar muito essas proteínas que contém nos vegetais. Né? Então, a gente acaba aumentando muito a quantidade de consumo. Então, as sementes germinadas, principalmente as leguminosas, elas têm bastante proteína, as folhas verdes, né? Então, a gente acaba tendo que comer bastante, né, para repor, mas é completamente viável, né? Como eu disse, eu estou há 15 anos aí vegetariana, agora eu estou na alimentação viva e eu faço sempre meus exames, porque é uma preocupação, eu acho que a gente tem que usar a alopatia também, se necessário, e nunca tive nada até então, muito pelo contrário, né? São taxas muito boas, eu e muitos do Terrapia, né? Então, eu acho que de forma experiencial, né, que eu venho experimentando, eu acho que isso é um mito, que a gente precisa da proteína animal para ter saúde. Mas acho que é muito mais que um mito, é uma questão cultural, né? Cultural. Assim, o nosso prato principal é uma carne. Né? Então, quando eu fui vegetariana, me perguntavam, mas o que você come? Eu falei, todo o resto, eu só não como carne. Né? Então, assim, é uma questão de cultura mesmo, né? De hábitos alimentares, aí vem da colonização, enfim, a gente não vai nem entrar nessa seara, mas só para passar a alimentação como uma questão cultural também. Né? Claro, como a gente já falou. A gente está chegando ao fim do programa, a Manuela Dolins, que ela tem aqui um livro, né, uma publicação, está na 2ª edição, Nutrição Funcional. E eu queria que você falasse um pouquinho, bem rapidamente, objetivamente, da nutrição funcional. Então, na verdade, a gente é um grupo de pesquisa, né, na Universidade Federal Fluminense, que trabalha com alimentos funcionais há mais de 10 anos, né? E a gente tem um ambulatório, um único ambulatório público nessa especialidade, que ainda não é uma especialidade, né? É um bracinho da nutrição clínica, vamos dizer assim, e que a gente trabalha efetivamente com alimentos funcionais, né? A maioria são os alimentos vivos, germinados e tudo, por isso que eu falo que há aí uma, enfim... E trabalho com alimentação saudável, sobretudo. Né? Então, esse livro, na verdade, reúne colaboradores que são pesquisadores que trabalham com alimentos funcionais de várias universidades. Né? Então, assim, eu super recomendo. No final, a gente apresenta receitas também com alimentos funcionais, todas testadas no nosso laboratório. Enfim. Fica aí o recado. Fica aí o recado. Manuela, Hugo, Camila, muito obrigado por esse sala de convidados. E a gente viu aqui que realmente a prevenção é a chave de tudo. Né? É o caminho. Se você quiser baixar ou compartilhar esse programa, entre no nosso site canalsaude.fiocruz.br. Você também pode acompanhar o Canal Saúde no Facebook e no Twitter. O Sala de Convidados contou com a colaboração da NBR. A gente se vê na próxima semana. Até lá!